Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, canal Bets e Tips na área aqui, mais uma vez passando para deixar os palpites desse domingão, dia 23 de julho, espero que todos estejam tendo um ótimo final de semana. Domingão que temos uma grade boa também, temos bons jogos, temos Copa do Mundo Feminina, temos Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Campeonato Argentino e temos jogos espalhados em várias ligas da Europa, Islândia, Suécia, Suíça, enfim, Finlândia. Então temos bons jogos, boas análises. E hoje, se eu não me engano, vamos deixar 12 ou 11 palpites aqui para vocês. Espero que novamente seja um bom dia e de boa sorte para todos nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se dedica um tempinho do seu dia para estar aqui assistindo nossos vídeos, curtindo nosso conteúdo. Isso é muito importante para nós. Desejar boas-vindas a quem está chegando agora no canal. Também espero que curta o conteúdo. A gente faz todo o trabalho com muito carinho, pensando, claro, logicamente, em resultados bons e em qualidade do nosso material. E como já é costume nosso, vamos ao resumo da rodada. Dia 21 de 7, sexta-feira, deixamos 8 palpites. Dia excelente, onde tivemos 7 acertos e apenas um erro. O único erro que a gente teve foi no over 1,5 do jogo da Suécia, entre Broma Poikarni e Hammarby. Foi um jogo bem movimentado, tivemos mais de 20 finalizações, 14 delas dentro do gol, mais de 15 escanteios, ou seja, tivemos boas possibilidades de sair esse segundo gol, mas infelizmente ele não saiu e nós tivemos o nosso único head da rodada. De resto, os greens entraram até com relativa tranquilidade, ontem não tivemos muitas emoções, cravamos o bilhete do dia, nos últimos 4 dias cravamos em 3, era uma vitória do Breiðablik na Islândia e um over 1,5. No jogo entre Austin e Mazatlan, pela Copa das Ligas da América do Norte e Central. Então podemos dizer que foi um ótimo dia, um bom dia para quem segue apenas pelo bilhete. Então enfim, deu bom para todo mundo, inclusive no Telegram também tivemos bons acertos, principalmente nas entradas ao vivo. E antes dos palpites, queria salientar novamente, como a gente faz todos os vídeos, que nossas opiniões são pessoais, são estudos que a gente faz através de estatística, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer e em cima disso a gente monta os nossos palpites. Caso vocês achem nossas análises coerentes, caso concordem com elas, fiquem à vontade, usem da maneira que vocês acharem melhor, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. Iniciando a grade do dia, logo às 4 horas da manhã, 4h30, Holanda e Portugal pela Copa do Mundo Feminina. Um jogo de duas equipes europeias, duas boas equipes. A Holanda historicamente é uma equipe mais forte que Portugal. A Holanda vem ali na mesma linha do Brasil em relação à conquista do título. Não é uma zebra, mas também não é um dos favoritos. Mas é uma boa equipe. Portugal já corre completamente por fora. Já está na terceira ou quarta prateleira. Não é favorita, lógico. Também dificilmente figura entre as postulantes ao título. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado, mas com uma boa vantagem, um bom favoritismo para a equipe holandesa. A Holanda vem de duas boas vitórias na preparação para a Copa, goleou a Polônia por 4-1 e a Bélgica por 5-0. Portugal vem de vitória sobre a Ucrânia, vem de um bom empate contra a Inglaterra, que é uma das favoritas da competição, na última partida entre as duas seleções. Então aqui, apesar de termos uma tendência de um jogo equilibrado, a Holanda continua sendo favorita, deve entrar com uma vantagem, então aqui nós vamos de casa vence. Às 8h35, o campeonato da China, o Han Tritowns recebe o Meizu Keija. O Han é o 8º colocado com 24 pontos, o Meizu é o 13º com 16. Aqui temos um leve favoritismo para o time da casa, no entanto as odds não estão tão confortáveis assim para fazer uma entrada com algum benefício de empate, então preferimos entrar no mercado de gols. O Han Tritowns bateu o over 1,5 e 88% dos jogos do campeonato, já o Meizu tem uma taxa ainda maior de 94%. Nas últimas 10 partidas, o Han Tritowns marcou em 9, tomou em 8. Ambas marcam nas últimas 4, bateu over 1,5 em 9 delas. Já o Meizu Keija marcou em 9 das últimas 10, tomou em todas as últimas 10 partidas, tomou 2 ou mais gols em 6 delas, over 2,5 nas últimas 5, então temos uma tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 10 horas chegamos ao campeonato da Suécia, o campeonato sueco, onde o Norrköping recebe o Degerfors. O Norrköping é o 6º colocado do campeonato, enquanto que o Degerfors é o 13º. Aqui o Norrköping é um pouquinho favorito para quem quer fazer uma entrada a favor do time da casa. É uma entrada justa, mas o problema é que nessa situação é que apesar de estar melhor colocado, o Norrköping não vem desempenhando bem em casa.
Nas últimas 5 partidas em casa o time não venceu, então eu acho muito mais interessante entrarmos no mercado de gols. Aqui as duas equipes bateram um over 1,5 em todos os jogos do campeonato, então teoricamente é uma entrada bem segura. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais ousada, talvez até uma entrada simples, as duas equipes bateram over 2,5 em 7 das últimas 10 partidas, então tendência grande de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. 11,5, Campeonato Suíço, primeira rodada. Aqui nós não temos jogos oficiais das duas equipes nessa temporada ainda. No entanto, o Young Boys é o atual campeão, patrolou todo mundo ano passado na Suíça. Já o Lausanne chega da segunda divisão, é um time que subiu recém-promovido. Então, teoricamente, a diferença técnica entre as duas equipes é grande, consideravelmente grande. O Young Boys, mesmo que não tenha jogado jogos oficiais, é muito favorito para esse jogo. O time é atual campeão do Campeonato Suíço, atual campeão da Copa Suíça. Jogou 5 amistosos preparatórios, ganhou 4 e empatou 1. Já o Lausanne jogou apenas um amistoso nessa pré-temporada e o time perdeu para o Yverdon, que é uma equipe pequena. Então aqui achamos uma entrada, uma boa oportunidade de mercado, as odds não estão ruins. Então nós vamos de casa vence. 12h30, às 12h30, chegamos ao Campeonato da Finlândia, onde o VPS enfrenta o Haka. O VPS até pouco tempo atrás era o lanterna do campeonato, no entanto embalou uma sequência muito boa. O time vem de 4 vitórias consecutivas, isso já alçou o time até o 7º colocado da tabela. E o contrário disso, o Haka vem fazendo uma sequência muito ruim. Já faz 5 jogos que o time não vence no campeonato finlandês. O time jogando fora de casa vem de 5 derrotas consecutivas. Já o VPS atuando como mandante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Aqui, de certa forma, pela sequência recente, o retrospecto recente, o Vasa tem um certo favoritismo, vem apresentando uma sequência melhor. E as odds estão boas, é justo entrar também com caso empate anula. Mas temos uma oportunidade muito boa para operar no mercado de gols. O VPS, com essa sequência boa que vem fazendo, bateu o over 1,5 em todas as suas últimas 5 partidas em casa, bateu inclusive o over 2,5 em 3 delas. Já o Haka tem a pior defesa do campeonato, tem uma média de 1,8 gols sofridos por jogo. Bateu o over 1,5 em 93% dos jogos do campeonato. Então aqui eu gosto de duas entradas. Eu gosto de um caso empate anula a favor do VPS. E eu gosto também do over do 1,5. E nós, para comprar o bilhete, vamos de over do 1,5. Às 12h30 voltamos para a Suécia. O Kalmar recebe o Varberg, complemento da 16ª rodada do campeonato sueco. Aqui o Kalmar é o 7º colocado com 22 pontos. Já o Varberg é o lanterna do campeonato, tem apenas 8 pontos em 15 partidas disputadas, o time tem apenas uma vitória. Aqui eu até gosto de procurar algo a favor do time da casa, muito mais em função da fragilidade do time visitante. Entretanto, o Kalmar tem um desempenho irregular jogando dentro de casa, nas últimas 5 partidas foram 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Já o Varberg conseguiu sua única vitória no campeonato, justamente na última rodada e atuando fora de casa. Então, vamos entrar com um pouco de cautela nesse jogo e vamos operar no mercado de gols. Nos últimos 10 jogos, o Kalmar bateu o over 1,5 em 9 deles, bateu o over 2,5 em 7 deles. E já o Varberg, nos mesmos últimos 10 jogos, bateu o over 1,5 em todos eles, over 2,5 em 7 deles também. Então temos uma grande tendência de jogo para gols. Aqui praticamente qualquer entrada no mercado de gols é uma boa entrada. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais ousada, uma entrada simples até, cabe o ambas marcam, cabe o 2,5, o over 2,5. E para quem quer comprar um bilhete, que é o que nós vamos fazer, dá para ir de over 1,5. Às 15h30, chegando no Brasil, Série B, o Juventude enfrenta o Ceará. As duas equipes fazem campanhas parecidas, o Ceará é o 8º colocado com 28 pontos. O Juventude vem logo atrás, é o 9º colocado com 27 pontos, diferença de apenas 1 ponto entre as duas equipes, tendência de um jogo equilibradíssimo. Aqui é difícil arriscar uma vitória a favor de alguém, visto que o Ceará vem atuando bem fora de casa também, só perdeu uma das suas últimas 5 partidas. Então, seguindo aquela estratégia que todos os apostadores estão usando, em que a Série B é um campeonato com a média de gols muito baixa, tá todo mundo operando no under, aqui não é diferente, são duas equipes que se encaixam bem nessa estratégia. O Juventude bateu o under 3,5 em 94% dos jogos do campeonato, o Ceará em 89%, são números bem relevantes. Nos últimos 5 jogos, o Juventude bateu over 2,5 em apenas um deles. Mesmo número do Ceará, que bateu over 2,5 em apenas um dos seus últimos 5 jogos. Então, novamente, temos uma tendência de jogo para poucos gols. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor o bilhete. 16 horas, Campeonato Brasileiro, Série A. O Cruzeiro recebe o Goiás.
O Cruzeiro, depois de um belo início de campeonato brasileiro, hoje é o 10º colocado com 22 pontos. Já o Goiás é o 17º colocado com 12 pontos, é o primeiro time na zona de rebaixamento. Aqui, de certa forma, o Cruzeiro é um pouco favorito, no entanto, nas suas últimas 5 partidas como mandante, o time perdeu 3 vezes, empatou uma e ganhou apenas uma. Então é um momento que é meio complicado de apostar a favor do Cruzeiro. Até porque o Goiás é um time imprevisível fora de casa, nos seus últimos 5 jogos como visitante, perdeu 3 e ganhou 2. Aqui o mais interessante seria uma entrada no mercado de gols. Os últimos jogos do Cruzeiro têm sido caracterizados por pouquíssimos gols. Nos últimos 6 jogos em casa do Cruzeiro, nós tivemos 5 placares 1-0 e um placar 0-0, ou seja, não batemos o over 1,5 em nenhum dos seus últimos 6 jogos em casa. E isso é um dado muito relevante e significativo. Já o Goiás, que é uma equipe que marca um pouco mais de gols e deixa jogar, ainda assim, nos seus últimos 5 jogos como visitante, bateu o over 3,5 em apenas um jogo. Temos a tendência de um jogo de certa forma equilibrado, um jogo para poucos gols, seguindo o retrospecto recente, principalmente do Cruzeiro como mandante. Aqui eu não consigo enxergar uma partida para over, então nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Também às 16 horas, seguindo no Campeonato Brasileiro, um bom jogo, Red Bull Bragantino recebe o Internacional de Porto Alegre. O Red Bull é o 7º colocado, enquanto que o Internacional é o 11º, mas a diferença entre os dois times é de apenas 2 pontos. O meio da tabela do Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. A diferença entre o 2º colocado, que é o Flamengo, e o 12º, que é o Atlético Mineiro, é de apenas 5 pontos. Então, uma vitória já faz um time pegar o elevador e subir várias posições na tabela. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado. O Red Bull vem desempenhando bem em casa nos seus últimos 5 jogos. Foram 3 vitórias e 2 empates. O Inter até não vinha fazendo uma campanha tão ruim, mas resolveu trocar o treinador. Nos últimos 5 jogos como visitante, o Inter tem 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então, novamente falando, tendência de um jogo equilibrado. Aqui acho interessante optarmos por operar no mercado de gols. Nos últimos 10 jogos em casa, o Bragantino bateu o over 1,5 em 8 deles. E já o Inter como visitante, nos últimos 10 jogos, bateu o over 1,5 em 9 deles. Então, tendência de jogo para gols. Aqui, particularmente falando, eu gosto até das duas entradas, tanto do under 3,5 como do over 1,5. Mas se apoiando no fato de que o Red Bull desempenha muito bem dentro de casa e de que o Inter não vem fazendo uma campanha ruim longe dos seus domínios, aqui nós vamos de over 1,5. Às 16h15 voltamos para a Europa, Campeonato da Islândia, o Copa Vogur recebe o Stjarnan. Aqui pela classificação é um duelo muito equilibrado, o Copa Vogur é o 6º colocado, o Stjarnan é o 7º, a diferença entre as duas equipes é de apenas 1 ponto. Aqui nessa situação, o que observamos foi uma oportunidade de mercado. O jogo tem uma tendência de ser muito equilibrado, mas as odds estão desbalanceadas. O mercado está pagando em torno de 3,4 para o time da casa. Por mais que o jogo seja equilibrado, o time está jogando em casa, tem uma odd completamente desbalanceada contra. O time visitante, que teoricamente é favorito para esse jogo, vem de 10 partidas sem vencer fora de casa, foram 3 empates e 7 derrotas. Aqui de certa forma vamos arriscar, é um risco que corre quem quer, eu particularmente vou correr. Aproveitando esse, considero uma odd um pouco bugada, eu vou ir de dupla chance para o time da casa. E encerrando a grade do dia, chegamos à Argentina às 18h45, 26ª rodada. O Defensa e Justiça enfrenta o Sarmiento Junín. O Defensa e Justiça vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Argentino, é o 5º colocado com 41 pontos. O Sarmiento Junín é o 17º com 29. Observando apenas a qualificação, percebemos que o time da casa tem um certo favoritismo e o retrospecto recente das duas equipes confirmam essa situação. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Defensa e Justiça não perdeu, soma 7 vitórias e 3 empates. Já o Sarmiento Junín vem de 3 derrotas consecutivas como visitante, não marcou gols nesses jogos, então temos uma tendência de vitória para o time da casa. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais ousada, cabe uma entrada simples de vitória para o time da casa. Nós, para compor um bilhete, vamos de casa empate anula. E com esse jogo finalizamos a grade do dia. E antes do bilhete pronto, eu quero lembrá-los que o link para os nossos canais do Telegram estão fixados no primeiro comentário do vídeo. O investimento para o Grupo Gold é de 50 centavos por dia, um investimento bem barato. E caso optem por um plano maior, esse investimento cai para 33 centavos por dia. Acredito que seja acessível para todo mundo. O meu WhatsApp está à disposição caso alguém tenha algum tipo de dúvida e queira solucionar. E é isso. E em relação ao bilhete pronto,
Nós temos uma dupla entre um over 1,5 no jogo do Dorco Ping contra o Dagger Force e uma vitória simples do Young Boys sobre Lausanne no Campeonato Suíço com uma odd de 1,66. E por hoje era isso. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Que todos nós tenhamos um ótimo domingão. Se Deus nos permitir, amanhã aqui estaremos novamente para deixar os palpites da segunda-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!